vez aqui para ministrar a disciplina de cidadania, moral e ética. E nós daremos também hoje continuidade nos nossos amigos da fauna. Na nossa aula passada, nós apresentamos muitos animais que fazem parte da nossa região e com certeza também nós gostamos de alguns animaizinhos que fazem parte aí da vida de muita gente, como os gatinhos, os cachorrinhos e tantos outros animais. E para começar a nossa aula de hoje sobre cidadania, moral e ética e continuação também do nosso conteúdo que nós iremos explorar um pouco mais, gostaria de trazer uma convidada para vocês hoje, 2 convidados, isso mesmo. E ela vai apresentar o seu animalzinho de estimação. Então vamos lá receber a nossa convidada de hoje com o seu animalzinho. Entra, colega! Oi, eu sou a Kaira e esse aqui é o DJ. E aí, ele é quietinho, comportado? Não é comportado? Não. Não? Não. E o que ele faz? Ele gosta de fugir. O que mais? E gosta de escalar. E o que ele mais? faz um montão de buraco na casinha. Sério? Coloca ele lá na frente um pouquinho para os colegas verem. Coloca ele de frente. Olha que fofo! Então essa é a nossa colega Kaira. A Kaira é a filha da professora Alcilene e ela também estuda aí na Escola Estrelas. E eu tenho certeza que assim como a Kaira, muitos coleguinhas do 4º ano também gostam de bichinhos. Então, quero agradecer a participação da Kaira, né, Kaira? Junto com o seu bichinho. E qual é o nome do seu bichinho? É o DJ. Tem que falar lá para os coleguinhas, que é para eles verem. É o DJ. DJ, isso, muito bem, obrigada, tá, Kaira? Tá, mãe. Tchau. Tchau. Então, já que nós vimos hoje um bichinho de estimação e você com certeza também deve ter o seu, e se você quiser na sua atividade, quando você enviar lá no anexo, você também pode estar enviando uma foto com o seu bichinho de estimação. E hoje, em continuidade da nossa aula sobre os amigos da fauna, nós iremos verificar o que é, prof? Nós iremos hoje também aprender sobre isso mesmo, a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. E quer dizer que os animais também têm direitos? Sim, os animais eles também têm direitos. Por que será? Porque eles precisam de direitos. Por que eles precisam de direitos? Porque o ser humano, ele precisa aprender que ele também precisa respeitar os animais. E com isso foi elaborado exatamente os artigos com as leis que definem aí a proteção para os animais. E isso também, assim como os seres humanos, tem a Declaração Universal dos Seres Humanos que lhe protege, que lhe assegura todos os seus direitos, os animaizinhos também são protegidos por lei. E hoje nós iremos ver alguns artigos que fazem parte aí dessa Declaração Universal dos Direitos dos Animais. E o que nós podemos estar vendo hoje, prof? Olha, nós vamos verificar o seguinte, que os animais, eles não são bichinhos para serem descartados. Ah, eu não quero mais, não gosto mais, perdeu a graça e aí vai abandonando. Não, na aula que vem nós iremos falar sobre a questão dos maus tratos e também do abandono dos animais. Mas hoje nós iremos verificar o seguinte, que os animais eles não podem ser descartados, porque eles têm uma lei também que os protege, eles asseguram exatamente. E aí, então vamos lá conferir quais seriam alguns desses direitos dos animais? Então vamos juntos nessa! A Declaração dos Direitos dos Animais, ela foi elaborada em 1978 e ela
feita por partes. Ela tem um preâmbulo que nós chamamos aí de introdução desses artigos, que vai esclarecer os motivos por que esses artigos foram elaborados. E vai dizer o seguinte, que todo animal eles possuem direitos. E também eles não podem ser desprezados e nem aí fazer o que, prof? E ninguém também pode cometer crime contra os animais e nem contra a natureza, porque tem leis que os protegem. E também ninguém pode desprezar esses direitos que a eles são atribuídos. E assim também é necessário que os seres humanos respeitem os animais. Por quê, prof? Porque os seres humanos também precisam entender que eles fazem parte aí, estão ligados, sim, e devem continuar a perpetuar outras espécies. E com isso, o ser humano precisa respeitá-lo também, assim como cada um dos seus semelhantes. Então, nós vamos lá verificar alguns dos artigos que fazem parte dessa declaração. E ele quer dizer o seguinte, que a declaração ela é construída com 14 artigos, isso mesmo. São 14 artigos que compõem aí a Declaração dos Direitos dos Animais. E nós vamos ver o primeiro. O primeiro artigo, ele vai dizer o seguinte, que todos os animais, eles nascem aí iguais diante da vida. E também eles têm o mesmo direito de existência, ou seja, os animais, todos os animais, independente da sua espécie, eles têm direitos à vida. Isso mesmo. E quais seriam esses animais? Todos os animais. E agora nós iremos para o artigo 2. E o que vai dizer no artigo 2, prof? O artigo 2 vai dizer o seguinte, que todo animal ele precisa ser respeitado e o homem precisa compreender que esse animal, enquanto espécie, não pode atribuir-se o direito do ser humano vir fazer o quê? Vir exterminar ou eliminar esse animalzinho e também explorá-lo. E outra coisa, o animal ele também tem direito que a cura, tem direito à proteção dos seres humanos. E esse é o artigo 2. Agora nós iremos verificar outro artigo também que a prof achou que é muito importante. Qual seria o artigo 4? O artigo de número 4 vai dizer que cada animal pertencente aí à natureza de sua espécie selvagem, ele precisa ter o direito de viver livre no seu ambiente natural. E ninguém pode privar a liberdade ainda para os fins que sejam contrários a esses direitos. Então, nós já vimos em algumas das nossas aulas animais silvestres aí sendo que explorados, e as pessoas pegam os animaizinhos da natureza e vão fazer o que? O contrabando, vender, tiram os animais do seu habitat natural, prendem em gaiolas e acabam ferindo muitos animais e muitos animais são levados à morte. Mas esses animais também, que são chamados de animais selvagens, eles também têm direito a viver no seu ambiente natural, a viverem livres. E o que mais nós iremos ver? Nós também iremos verificar o artigo de número 7. E o artigo de número 7, ele é muito interessante. Ele diz o seguinte, que cada animal que trabalha, os animais trabalham, prof? Sim, nós vemos muitos animais que trabalham e a lei também permite que esses animais trabalhem, mas eles precisam também ter os seus direitos guardados e respeitados. Por quê?
porque ele diz o seguinte: esse animal que trabalha, ele tem um direito razoável de quê? De limites de tempo, de intensidade do trabalho. E eles também precisam ter descanso e uma alimentação adequada. E como nós vimos aqui, muitos desses animais nós já vimos trabalhando, que são os elefantes, os cavalos, também os cachorros, como o cão-guia. Eles também trabalham sim como policiais. Tem os camelos e vários outros animaizinhos também que trabalham. Nós vemos aí muitos comerciais, muitos animaizinhos, e eles também precisam ser respeitados. E qual seria o nosso último artigo? Nós vamos falar do último artigo, que é o artigo de número 14, e ele vai dizer o seguinte: os direitos dos animais devem ser defendidos por leis, assim também como são defendidos os direitos dos homens ou dos seres humanos. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Nós compreendemos um pouco sobre a questão da Declaração Universal dos Direitos dos Animais. E assim como os direitos dos seres humanos, nós também precisamos respeitar os direitos dos animais. E essa foi a nossa aula de hoje. E até mais, quarto ano!